Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos à aula de português do nono ano. Já sabem comigo que tenho sempre a presença simpática da professora Anabela Brígida e tenho também hoje a minha intérprete de língua gestual, que é a Sandra Bragança. Vamos fazer uma pequenina síntese daquilo que se passou na última aula. Na última aula transportámos todos, aí em casa, ao mundo das viagens, mas ao mundo das viagens com infortúnios, ou seja, tivemos a ver os infortúnios dessas mesmas viagens. Explicámos o que eram os infortúnios, são os pequeninos problemas que todos nós enfrentamos, quer nas viagens de barco, quer nas viagens ao longo da nossa vida. Hoje, para mudarmos um bocadinho de tema e tornar a aula mais agradável, vamos para outra viagem. E hoje vamos propor viagens ao mundo da fantasia. E nestas viagens ao mundo da fantasia, vamos começar por transportá-los a uma ilha simbólica, a uma ilha que faz parte desse reino da fantasia. É a Ilha dos Amores e faz parte da obra Os Lusíadas. Vamos começar então por visualizar os preparativos para esse episódio a que chamamos a Ilha dos Amores. Ilha dos Amores. Preparativos. Depois de algumas peripécias, Vasco da Gama consegue finalmente iniciar a viagem de regresso a casa. Vênus, protetora dos portugueses, decide dar-lhes um prémio pela sua bravura. Pede então ajuda a Cupido, seu filho e deus do amor, para preparar uma ilha paradisíaca para que os navegadores possam repousar das dificuldades da viagem. Então, como acabámos de ver, estes preparativos que foram apresentados neste episódio, no início deste episódio da Ilha dos Amores, já nos mostraram que esta ilha é um prémio simbólico. É um prémio atribuído por Vênus aos navegadores portugueses porque conseguiram atingir o seu objetivo, que foi chegar à Índia. Esta parte corresponde aos preparativos. Vamos pedir novamente aí em casa para terem junto de vocês o manual adotado na vossa escola para poderem acompanhar de uma forma mais serena o episódio que estamos hoje a analisar. Este episódio tem esta parte dos preparativos, mas depois vai-vos canalizar para uma outra parte, ou seja, para uma parte mais específica em que nos vão contar a história de Leonardo. E é essa parte que vamos visualizar também a partir deste momento. Ilha dos Amores. Leonardo. Tal como planeado por Vênus e Cupido, a Ilha dos Amores recebe os bravos navegadores portugueses. Um desses navegadores é Leonardo, soldado corajoso e com boa presença. Mas apesar de namoradeiro, Leonardo não tinha sorte ao amor. Éfir, uma bela ninfa, chama a atenção de Leonardo. E tal como os seus companheiros corriam atrás de outras ninfas, Leonardo tenta alcançá-la. Contudo, o seu esforço parece ser em vão, pois a ninfa foge mais do que as outras. Leonardo não desiste. Apaixonado, tenta seduzir a ninfa com as suas palavras. O marinheiro pede a Éfir que pare de fugir e que, rendendo-se, acabe com a má sorte que o acompanha. Éfir deixa-se seduzir pelas doces palavras de Leonardo e rende-se.
No final do episódio, celebra-se a união entre as ninfas e os portugueses, os heróis que Vênus decidiu premiar com a Ilha dos Amores. Ouvimos então a história de Leonardo, este navegador que foi abençoado pelas ninfas nesta Ilha dos Amores. Vamos passar à explicação do episódio com algumas visualizações para tornar para vocês aí em casa a história mais específica e mais clara também em termos de compreensão. Então, Vênus recompensa os portugueses com esta Ilha dos Amores. A Ilha dos Amores vai localizar-se em termos de estrutura externa no canto 9 da estrofe 18 à 29 e depois da 75 à 84. Foi por isso que dividimos também este vídeo em duas partes, para vocês terem a noção dos preparativos e depois da história de Leonardo. Então, após a chegada à Índia, Vasco da Gama é recebido e estabelece contactos comerciais. Na viagem de regresso a Portugal, Vênus recompensa os portugueses com este episódio do plano do mitológico. Vênus pretende oferecer um prémio aos marinheiros portugueses, dando-lhes algum descanso no mar. E é este prémio simbólico que Vênus decide oferecer aos portugueses, aos navegadores portugueses, ou seja, a Ilha dos Amores. Já trazia de longe no sentido, para prémio de quanto mal passaram, buscar-lhe algum deleite, algum descanso, no reino de cristal líquido e manso. É o que encontramos no canto 9, na estrofe 19. Vênus decide preparar uma ilha para receber a armada. Isto bem resolvido determina de ter-lhe aparelhada lá no meio das águas alguma ínsula divina, ornada de esmaltado e verde arreio. É o que encontramos então na estrofe 21. Já sabem, e volto a lembrar que aí em casa também queremos que vocês tenham junto do vosso manual também um caderno para poderem ir tirando os vossos próprios apontamentos sobre este episódio. Vênus quer que as ninfas esperem os marinheiros portugueses e os recebam na ilha. Por isso, inflamará o coração delas com a afeição. Ou seja, vai fazer com que as ninfas se tornem ainda mais amorosas. Ali quer que as aquáticas donzelas esperem os fortíssimos barões, com danças e coreias, porque nelas influirá secretas afeições, para com mais vontade de trabalharem, do contentar a quem se afeiçoarem. É o que encontramos neste episódio, na estrofe 22. Vênus vai pedir auxílio a quem? A Cupido. E todos nós temos a imagem de Cupido na cabeça. Este Cupido, que é filho de Vênus, vai ajudá-la para que ele desperte amor pelos portugueses no coração das próprias ninfas. Seu filho vai buscar, porque só nele tem todo o seu poder, fere o Cupido, que assim como naquela empresa antiga a ajudou já, nesta outra a ajude e siga. É o que está na estrofe 23. Então, os marinheiros avistam a ilha, desejando abastecer-se de águas, para recuperarem e poderem prosseguir a sua viagem. Vênus conduz a ilha pelas ondas em direção aos marinheiros. A ilha é descrita como um local paradisíaco. As ninfas, nuas e sedutoras, estavam espalhadas pela floresta da ilha. Os marinheiros desembarcam e avistam as ninfas, decidem persegui-las e estas fingem fugir até que são apanhadas. E aqui dá-se o tal jogo de sedução entre as ninfas e os marinheiros portugueses. Um dos marinheiros, o tal Leonardo, que já ouvimos falar há pouco, que nunca tivera sorte com o amor, persegue uma das ninfas. Leonardo, soldado bem disposto, manhoso, cavaleiro e namorado, e tinha já por firme pressuposto ser com amores mal afortunado. Então ele, que tinha sido sempre mal afortunado no amor, vai tentar alterar essa situação com uma das ninfas nesta Ilha dos Amores. A ninfa acaba por render-se, cedendo às palavras ouvidas. Já não fugia a bela ninfa, tanto por se dar cara ao triste que a seguia. Toda banhada em riso e alegria, cair se deixa aos pés do vencedor,
que todo se desfaz em puro amor. E é o encontro entre Leonardo e a ninfa e a consumação desse mesmo amor. É o que encontramos na estrofe 82. As ninfas recompensam os marinheiros através do amor que se materializa entre eles. Oh, que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves que iram nesta, que em risinhos alegres se tornava. É o que está na estrofe 83. As ninfas coroam os portugueses com grinaldas de louro, ouro e flores. Desta arte, enfim, conforme já as formosas ninfas que os seus amados navegantes os ornam de capelas deleitosas, de louro e de ouro e flores abundantes. E é assim que as ninfas atribuem este prémio simbólico aos navegadores portugueses. É o que encontramos na estrofe 84 e que marca também o final deste mesmo episódio. Então, enquadrado no plano mitológico, no episódio da Ilha dos Amores, Vasco da Gama e os marinheiros ascendem a um patamar superior de semideuses. É este o prémio de Vênus. É este também o objetivo de Camões ao glorificar o povo português. É colocar estes navegadores num patamar superior ao da própria raça humana. E coloca-os neste patamar superior de semideuses. Porquê? Porque lhes deu a possibilidade de contactarem diretamente com ninfas, com esses seres mitológicos. E foi o prémio, a recompensa simbólica atribuída por Vênus, que, como sabem, até porque já foi referido em aulas anteriores, atribuído por Vênus, que era uma deusa sempre adjuvante em relação aos portugueses. Foi este o prémio que esta deusa, então, decidiu atribuir na viagem de regresso. E é com este episódio que terminamos a nossa abordagem, as nossas várias viagens, pelos vários episódios da obra Os Lusíadas de Camões. Mas antes de terminarmos mesmo esta abordagem à obra Os Lusíadas, vamos ainda propor-vos a realização de um quiz sobre a Ilha dos Amores para podermos então ver se vocês conseguiram perceber o episódio e consolidar os vossos conhecimentos aí em casa. Volto a pedir para terem convosco o vosso caderno para poderem também ir fazendo este jogo em simultâneo connosco. Vamos então passar ao quiz sobre a Ilha dos Amores. Vamos começar. Então, o que motivou Vênus a recompensar os portugueses? Temos três possibilidades: a adoração e o culto que os portugueses sempre lhe prestaram, a ordem de Júpiter para que os portugueses fossem recompensados ou os sacrifícios e os perigos que os portugueses enfrentaram. Já sabemos, até porque tivemos com os infortúnios vividos pelos portugueses durante esta viagem, que eles tiveram que ultrapassar vários obstáculos. Enfrentaram, por exemplo, o monstro, o Adamastor. Tiveram que enfrentar, por exemplo, o episódio da tempestade. Portanto, vamos voltar para trás. Então, vamos perceber que eles tiveram que enfrentar sacrifícios para ultrapassar essa mesma viagem e para conseguir chegar ao fim dessa mesma viagem. Então, vamos optar pelos sacrifícios ultrapassados pelos marinheiros portugueses. Aqui com umas hesitações em relação às respostas, mas vamos avançar. Então, o que decidiu Vênus preparar para os marinheiros portugueses? O que é que ela decidiu preparar? Uma ilha paradisíaca onde os heróis fossem recebidos pelas ninfas, um banquete numa ilha paradisíaca, uma ilha paradisíaca onde os heróis pudessem beber o néctar dos deuses. Então, o que é que acham? Vamos selecionar a primeira opção e podemos então avançar. Depois, Vênus, na escolha das donzelas, foi criteriosa, ou seja, ela optou por um tipo específico de ninfas, ou seja, as mais formosas de todas, as mais talentosas de todas ou as mais bondosas de todas. Ela queria que os marinheiros ficassem encantados por estas ninfas, então optou pelas mais formosas de todas. Avançamos.
Como deveriam as ninfas chamar a atenção dos navegadores portugueses? Vimos há pouco, na leitura de uma das estrofes, que elas iam chamar a atenção dos marinheiros portugueses com alguns gestos e com alguns movimentos harmoniosos. Então, foi com danças que elas conseguiram atrair os marinheiros portugueses. Podemos avançar. E como é que Vênus procurou garantir que os portugueses tivessem uma recepção o melhor possível quando chegaram a esta ilha? Lembrou as ninfas da obediência que lhe deviam, incutiu amorosas inclinações nas ninfas ou instruiu as ninfas para que fossem atenciosas. Lembram-se há pouco que Vênus pediu ajuda ao seu filho Cupido para tornar as ninfas mais amorosas. Então, tornou-as de facto mais amorosas. Com quem contou Vênus para cumprir o seu plano? Acabei de falar nele. O filho era Cupido e foi ao seu filho Cupido que Vênus pediu ajuda. Portanto, podemos avançar. Depois, onde se encontrava Cupido naquele momento? Se estiveram atentos, também perceberam que numa das estrofes há a referência a uns montes. Então, ele encontrava-se nos montes Idálios. Podemos avançar. O que estava a fazer Cupido quando Vênus o encontrou? Já sabem, Cupido estava um bocadinho ocupado quando Vênus lhe foi pedir ajuda. E como é que ele estava ocupado? Estava a preparar uma expedição para restabelecer a ordem no mundo, estava a celebrar a união entre uma ninfa e um gigante, ou estava a atingir um casal de jovens apaixonados com as suas setas. Ele estava preocupado, de facto, em restabelecer a ordem do mundo. Estava a preparar uma expedição para restabelecer a ordem no mundo. Podemos, então, avançar. A visão de Cupido denuncia a subversão de valores entre os homens. Que atitude ele está a condenar em particular? E aqui esta é uma questão importante, porque se calhar ele sentia que os homens não se estavam a preocupar com os valores que deviam, com os quais se deviam preocupar. Então, os homens não amam os deuses, os homens não amam o que devem, ou os homens usam os deuses. Está demasiado rápido. Ou os homens usam apenas os deuses. Portanto, a opção correta era a segunda. Podemos avançar. O que pretende alcançar Cupido com o seu exército? Que os homens respeitem a lei do amor, que se restabeleça a ordem entre os homens ou que todos sejam severamente castigados. O que é que ele pretende? Que os homens tenham os tais valores que ele defende. Então, que os homens respeitem a lei do amor. Podemos avançar. E vemos que acertámos apenas em 7, em 10, mas a questão da escola virtual não está a funcionar muito bem neste momento e as 10 respostas estavam certas, embora apareça com esta indicação de algumas erradas. Acontece, estas coisas acontecem às vezes quando estamos a trabalhar com links em direto, neste caso na nossa gravação. Portanto, vimos que o episódio A Ilha dos Amores se baseava nesta recompensa, neste prémio atribuído por Vênus aos marinheiros portugueses. Dissemos também que era assim que íamos acabar a nossa abordagem a esta obra. Também nas últimas aulas já vos pedimos para fazer textos expositivos a partir de um determinado tema. Então, como o nosso tema tem sido, em muitas das aulas, o tema relacionado com a obra Os Lusíadas, vamos então hoje partir para a exploração desse tema que é o texto expositivo e propor que vocês ouçam com atenção como é que se consegue elaborar um texto expositivo. Vamos ver então um vídeo da Escola Virtual. Imagina-te a responder a uma questão do tipo porquê ou como. Qual será o género textual a que deve corresponder o teu texto?
Numa situação destas, é esperado que as tuas ideias sejam acompanhadas de exemplos que funcionem como provas daquilo que queres transmitir. Ou seja, deves criar uma exposição. Recorda que as marcas principais deste género são a concisão e objetividade, o caráter demonstrativo, através da apresentação de exemplos que servem de provas, o valor expressivo de determinadas formas linguísticas, como conectores de causa e consequência, porque, tendo em conta que, ou de sequência-adição, em primeiro lugar, em seguida, e verbos como ser, haver, consistir. Vamos ver como deves elaborar uma exposição através de um exemplo. Imagina que tens de responder à questão: como é que Luís de Camões expressa a sua opinião sobre a sociedade da época na obra Os Lusíadas? Terias, portanto, de elaborar uma exposição sobre o tema das reflexões de Camões acerca da sociedade da sua época. Presta atenção agora à estrutura que essa exposição deve ter. Na introdução, apresentamos o tema, neste caso, as reflexões do poeta. Começamos o desenvolvimento por abordar a intervenção de Camões na sociedade do seu tempo através de um conjunto de críticas, lamentos e conselhos. A seguir, temos de provar isso mesmo, portanto, devemos apresentar 2 ou 3 exemplos dessas intervenções de Camões. Como primeiro exemplo, podemos referir o lamento que o poeta faz nas estâncias 105 e 106 do canto primeiro, sobre a fragilidade da condição humana. A partir da chegada da armada portuguesa a Mombaça e após os obstáculos colocados por Baco aos portugueses, Camões queixa-se do caráter efêmero da vida e da condição frágil do ser humano que vive em permanente insegurança. Como segundo exemplo, podes ir até ao final do canto quinto, após a narrativa de Vasco da Gama ao rei de Melinde. Nas estâncias 92 a 100, o poeta critica os portugueses por desprezarem as artes e as letras e acusa os políticos e militares de indiferença face à criação literária, contrastando com os grandes guerreiros da antiguidade que se dedicavam à literatura e protegiam os poetas. O terceiro exemplo pode ser retirado do canto oitavo, especificamente das estâncias 96 a 99. Aqui, o poeta ataca o poder corruptor do ouro, ao qual nenhum grupo social consegue escapar. Esta reflexão surge a propósito das traições de que Vasco da Gama é vítima em Calcute. Deves dedicar um parágrafo a cada um destes exemplos, sem esquecer que é fundamental a utilização de articuladores para tornar mais coeso o teu texto. Por exemplo, falamos de articuladores de causa e consequência, ou de sequência e adição. Para finalizar a exposição, retomamos a ideia exposta na introdução através de um curto parágrafo. Então, não te esqueças que o que claramente distingue uma exposição de outros géneros textuais é o seu caráter demonstrativo, com a apresentação de exemplos, a concisão e a objetividade. Ao contrário da apreciação crítica, aqui não há espaço para opiniões pessoais. E não te esqueças de rever o teu texto de modo a aperfeiçoá-lo a todos os níveis. Bom trabalho! Então, acabamos de ouvir neste vídeo da Escola Virtual quais são os passos que temos que dar para construir um texto expositivo. E temos que o saber planificar, temos que saber selecionar a informação. Ficámos também a perceber que este texto expositivo, na proposta apresentada pelo professor, é em relação ao tema Os Lusíadas e vamos agora tentar sintetizar para que vocês percebam melhor aí em casa como devem fazer o vosso texto expositivo. Vamos sintetizar com a visualização de um PowerPoint para vocês poderem consolidar aí as vossas informações. Vamos mudar para o PowerPoint e vamos prosseguir. Então, temos que completar espaços com as opções corretas. Hoje, com estes recursos a entrarem um bocadinho aldrabados, mas pronto, vamos tentar que até ao fim as coisas corram da forma mais tranquila. Então, temos um texto expositivo. Já percebemos que um texto expositivo é um texto em que vamos apresentar e defender
um determinado tema e temos que expor esses argumentos para a defesa desse mesmo tema. Então temos um espaço. Vamos pensar em conjunto. Nós aqui e vocês aí em casa. Um texto positivo é um texto e a seguir temos claro e conciso. Será um texto objetivo, subjetivo, um texto claro em termos de percepção? Vamos ficar a pensar nisso. Que procura explicar ao leitor as informações importantes acerca do tema em questão. O tema deve ser apresentado com clareza, precisão e de uma forma... O que é que acham? Novamente, temos que ter a clareza, temos que ter a objetividade ou temos que ter a subjetividade? Vamos ficar a pensar. Através de... Já sabemos que num texto expositivo, a defesa que fazemos de um determinado tema tem que ser consolidada. Então, se calhar, têm que haver exemplos ou argumentos que consolidem essa mesma informação que queremos passar nesse texto. Que devem ser explanados de um modo e coerente. Qual é que será esse modo? Como é que nós vamos procurar fazer esse nosso texto? Devem também ser apresentados exemplos que, novo espaço, a argumentação apresentada, permitindo uma melhor percepção das ideias. Então, como tivemos com atenção ao que nos disse o professor no vídeo da escola virtual, vamos conseguir agora ver os espaços preenchidos. E então vamos lá. Espero que vocês aí em casa tenham também conseguido acompanhar e, à medida que íamos desenvolvendo este pequeno exercício, tenham conseguido ir indo preencher vocês os vossos próprios espaços. O texto expositivo é um texto objetivo, claro e conciso. Procura explicar ao leitor as informações importantes acerca do tema em questão. O tema deve ser apresentado com clareza, com precisão e de uma forma fundamentada, através de argumentos que devem ser explanados de um modo lógico e coerente. Devem também ser apresentados exemplos que reforcem a argumentação apresentada, permitindo uma melhor percepção das ideias. Então, é assim que se faz um texto expositivo e são estes os passos que vocês devem seguir para conseguirem fazer um texto expositivo quando os vossos professores aí nas vossas escolas vos pedirem para o fazer. Vamos viajar agora para um outro domínio e vamos sair da viagem ao texto expositivo para um pequenino vídeo da escola virtual com o domínio da gramática para vos lembrar os modificadores da frase e também os modificadores do grupo verbal. Para saberes mais. Atenta nas frases. O cavaleiro enfrentou corajosamente o frio e a neve. O menino subiu ao cedro sem receio. Lourença gostava de sonhar quando se deitava para dormir. As expressões assinaladas são modificadores do grupo verbal. A função sintática de modificador do grupo verbal pode ser desempenhada por um grupo adverbial, um grupo preposicional ou uma oração. Integram o predicado, mas não são exigidos por este, como acontece com os restantes complementos do verbo. Podem, por isso, ser eliminados, sem prejuízo da gramaticalidade da frase. E acabamos de recordar o que é o modificador do grupo verbal com alguns exemplos em relação a esse modificador do grupo verbal. O que vamos sugerir aí em casa, porque estamos quase na reta final desta aula, é que vocês procurem no vosso manual, adotado na vossa escola, alguns exercícios gramaticais com os modificadores. Tanto com o modificador do grupo verbal, como com o modificador da frase. Porque hoje já não tivemos tempo de chegar a esse modificador da frase. Então, fica o desafio. Procurem exercícios com funções sintáticas nos vossos manuais associadas aos modificadores para poderem fazer a resolução desses exercícios. Estamos mesmo na reta final. Foi um prazer estar convosco. Marcamos encontro na próxima aula.